Olá, estamos aqui novamente depois de um certo tempo fora do ar, porque muita coisa acontecendo nesses feriados há poucos dias atrás. Hoje nós estamos aqui com o Edésio José da Silva Júnior, que tem uma ocupação, uma profissão um pouquinho fora daquilo que a gente está acostumado a ver. O Edésio, ele é diretor técnico da penitenciária Danilo Pinheiro, conhecido aqui em Sorocaba como o Mineirão. Seja bem-vindo, Edésio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos nós. Vamos começar com aquelas questões que a gente às vezes tenta entender o que acontece por trás de uma penitenciária, quem é que está lá. Aqui em Sorocaba, nós temos essa penitenciária lá no bairro do Mineirão, que a gente chama. Sim. Que tipo de população carcerária que temos lá? Então, nós temos lá na penitenciária Danilo Pinheiro dois regimes, fechado e regime semiaberto. Sim. No regime fechado, nós temos somente presos que cometeram crimes sexuais. São cerca de 700 sentenciados. Sim. E no regime semiaberto, nós temos presos comuns de vários crimes, exceto crimes sexuais, que cumprem suas penas perto do término de suas penas já, e são presos com bom comportamento e que vieram de unidades que não possuem facções criminosas. Então, são presos de baixo potencial ofensivo. E quando você fala em regime semiaberto, isso de fato acontece? Ou seja, ele sai durante o dia e retorna ao presídio à noite, é isso? Sim, eles saem durante o dia, se os mesmos tiverem vaga em alguma das empresas que, ocupação. que contratam a penitenciária. Sim. E isso acontece mesmo? 100% dos presos não saem para trabalhar fora. Nós temos diversos contratos, mas nós temos muitos sentenciados que trabalham internamente também. São os que fazem o serviço da manutenção da penitenciária. São aqueles que fazem a comida dos demais sentenciados, são aqueles que fazem a limpeza na área interna e nos arredores da penitenciária. E os trabalhos ou serviços que esse pessoal que consegue sair durante o dia, que tipo de trabalho normalmente eles têm? Nós temos contrato com várias prefeituras. Nós temos um contrato muito antigo com a Prefeitura de Sorocaba, onde emprega cerca de 80 a 100 homens. Inclusive, recentemente eu tive uma reunião com o seu prefeito aqui de Sorocaba. Ele nos prometeu que para o ano que vem vai ampliar esse número. O que para a gente é bom e para a cidade é bom, porque eles mantêm a cidade limpa. É isso, eu ia perguntar aí, o que eles fazem? Que tipo de serviço especificamente eles fazem? Eles fazem serviço de limpeza das vias públicas, praças, parques, já auxiliou em outro tipo de serviço também, como reforma de escolas municipais, pinturas, esse tipo de coisa. E eles são remunerados por isso ou eles apenas estão abate na pena? Não, eles são remunerados, mas para o preso mesmo o interessante é o abatimento da pena, que a cada 3 dias trabalhados é remido da sua pena, o que para ele isso não tem preço. Mas eles também recebem o salário mínimo por esse serviço. E é uma questão também de reintrodução do indivíduo à sociedade. Sim, o preso ele se sente muito valorizado, prestando um serviço na sociedade que por algum motivo ele cometeu uma falha e está pagando e está contribuindo com a limpeza da cidade. Eu acho que o que é interessante que esteja sendo dito é que são presos com baixo poder ofensivo ou que tiveram uma sentença mais leve ou que já cumpriram boa parte disso. Normalmente, que tipo de presos são esses? É um furto? O que é que aconteceu? Sim, furto, assaltos. Nós temos até presos que tenham cometido homicídios, mas que já cumpriram quase que a totalidade da pena. Está no semiaberto, bem próximo de alcançar a liberdade definitiva. Mas existem presos reincidentes, também teriam esse direito ou não? Quando eu digo reincidente é o seguinte, já cumpriram pena, ficaram em liberdade, foram para o crime, voltaram de novo, daí foram presos de novo. Daí eles têm também o mesmo direito lá para frente? Sim, eles têm o direito, mas aí eles cumprem o que é determinado pela lei e volta para o semiaberto.
Ah, também, quer dizer, não importa o que tenha acontecido lá atrás, normalmente acontece. Sim. E na sua observação da população que você administra, que você gerencia, você vê alguns sinais de reintegração de fato? Você acha que o indivíduo consegue se recuperar? Eu acredito nisso e eu tenho isso como norte. Então a gente briga diariamente para que a pessoa presa ela volte para a sociedade devidamente recuperada. Então a gente acredita e a gente vê nos olhos das pessoas a mudança. Eu tenho certeza, e eu falo para eles todos os dias praticamente isso, que eu tenho certeza que eles já são pessoas melhores do que quando chegaram na penitenciária. A gente realmente acredita no desenvolvimento como pessoa desses presos. Porque quando eles chegam ao seu presídio, seria uma espécie de uma promoção, seria isso? Sim, é uma promoção. Eles passaram, a gente ouve vários relatos, né, de presos que ficaram 20 anos, 15 anos direto no regime fechado. Então, quando eles passam para o regime semiaberto, que alcança um emprego, né, a gente tem uma lista de espera, então a gente vai subindo essa lista. Quando chega a vez deles de realmente saírem para a rua para prestar algum serviço, a gente vê a alegria nos olhos dele, de realmente estar voltando para a sociedade. E deve existir alguma norma, alguma regra entre os próprios presos quando eles saem em liberdade? Digo, durante o dia, não que eles saíram totalmente de liberdade, quer dizer, eles, nesse regime semiaberto de cuidar da limpeza de uma cidade. Eu acho que eu já vi um pessoal desse em Araçoiaba da Serra, limpando também jardins, algumas coisas assim. Eles se cuidam, um zela pelo outro, não deixa entrar em apuro. Existe alguma coisa assim? Sim, eles mesmos se policiam, né? Para que o outro não cometa nenhum ato infracional, não cometa nenhuma falta e, como eles mesmos dizem, né, não prejudiquem as demais turmas, né? Ah, quer dizer, porque pode prejudicar aquela turma. Ah, sim, né? Porque daí vai ser, se algum cometer alguma falta, a gente vai ter que recolher todos para que se apure quem realmente cometeu o delito em tese. Certo, e daí esse pessoal vai ficar semanas ou qualquer coisa sem poder sair. Até obter nova oportunidade. E eu, sei lá, a gente fica imaginando isso aqui, né? Que talvez essa saída durante o dia para eles é uma coisa assim muito esperada, né? De tanto tempo que eles já tiveram presos, né? Sim, muito esperada. A gente vê diariamente, né? E infelizmente no momento nós não temos disponibilidade de vagas para todo mundo, apesar de termos contrato com a Prefeitura de Sorocaba, Prefeitura de Votorantim e agora recentemente com a Prefeitura de Itu. Estamos em contato com outras prefeituras também visando novos contratos. Mas a gente vê na cara de cada um a felicidade de estar trabalhando, porque acontece em muitos casos desse dinheiro, desse salário que ele ganha, ele sustentar a família que está em liberdade. Então, o que teria que ser a família ajudar a pessoa que está presa, acaba acontecendo o contrário. O preso, mesmo preso, o salário que ele recebe provém o sustento de sua família. Mas não tem aquele bolsa presidiário, alguma coisa aí que o pessoal fala tanto para aquele que está preso para sustentar a família? Tem, se ele antes de ser preso, ele esteve registrado. Ele teve algum trabalho registrado. Mas nem todos, né? Ah, quer dizer, para ele ter acesso a essa tal bolsa presídio, bolsa, não sei, reclusão, eu acho que auxílio reclusão. Auxílio reclusão, não é isso? Ele precisaria estar como trabalhador e registrado antes de ser preso por um determinado tempo. Ah, não é apenas só que qualquer um possa fazer isso. Não, não é. Ah, porque corre muita lenda por aí de que isso aí é fácil, está todo mundo ganhando mais do que não sei o que, mais do que o salário. Assim como é uma lenda também, a gente escuta amigos, a população em geral falando que os presos que vão na saidinha, a gente vê até em campanhas, né,
que a maioria não voltam, que 90% comete crime. A saidinha, explica um pouquinho. São as saídas temporárias. Certo. O sentenciado em regime semiaberto, ele tem direito de ter 5 saídas temporárias. No ano. No ano. Então, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças e no Natal. Então, e quando você fala saidinha, eles podem passar a noite fora e mais um dia ou 2? Sim, geralmente é o final de semana. Tá. Somente no Natal, que é um período maior de tempo, acho que são 8 a 10 dias. Então, a gente escuta muitas pessoas falarem que 90% não retorna. Isso aí é uma lenda urbana também. No estado de São Paulo, a porcentagem de não retorno em cada saída temporária dessa é de menos de 4%. Menos de 4%, quer dizer, em 100 presos que saem, sim, menos de 4 possivelmente não retornam. Sim. E esses que não retornam podem ser capturados novamente ou acrescenta num futuro delito, eles não... Com o trabalho que é feito aqui pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, sim, fatalmente ele vai ser recapturado. Porque a partir do momento que ele não retorna, nós já fazemos os devidos comunicados e a polícia já é avisada do seu não retorno. Então, ele não passa muito tempo fora. Ele fica irregular e a polícia o recaptura. E aí, quando ele é recapturado, ele é enviado para o regime fechado. Aí, se ele cometeu um novo delito nesse período, ele vai ser condenado, vai responder o processo devido e poderá vir a ser condenado, senão ele cumprirá o restante, a parte que lhe cabe no regime fechado, até que tenha nova oportunidade. E pode sair do seu presídio e voltar para um outro presídio em condições mais difíceis? Não, com certeza ele vai para outro presídio, para o regime fechado. Quer dizer, o seu presídio é um pouco mais diferenciado, assim, inclusive talvez as condições internas dele sejam melhores, mais limpas, mais adequadas e tudo mais, não? Graças a Deus, o pessoal, os presos que estão com a gente, eles gostam muito aqui da região, muito também pela situação processual, porque o fórum aqui de Sorocaba, ele é muito ágil. Então, em outras regiões, o preso demoraria mais tempo para alcançar a sua liberdade. Aqui, por essa rapidez na situação processual, o preso alcança a liberdade muito mais rápido. Quer dizer, quando você fala alcançar a liberdade, é o seguinte, faltam 293 dias. Sim. Quando encerrou esses 293 dias, ele automaticamente sai ou tem um processo antes e ele pode ficar mais tempo? Porque a gente também vê outras histórias de gente que é esquecida nos presídios pelo restante do Brasil, que está lá não sei quantos anos e ninguém tira ele de lá. Propriamente no estado de São Paulo, eu creio que isso não aconteça. O preso, se ele cumprir a totalidade da sua pena, ele vai embora no mesmo dia. Não tem outro processo para isso, quer dizer, encerrou a pena, cumpriu, ele foi condenado a 10 anos, ele cumpriu os 10 anos, ele vai embora no dia que ele teve o cumprimento. Só que o preso, ele está no regime semiaberto, ele pode alcançar outros benefícios, como a liberdade condicional, o regime aberto. Então ele vai para a sua residência antes do término de sua pena. Que o pessoal fala muito que aquele preso, ele alcançou o regime aberto, ele está indo para o fórum assinar carteirinha. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi essa expressão. Uma vez por mês ele precisa ir no fórum para comprovar que ele está realmente na cidade e que ele está cumprindo o que lhe é determinado. Essa outra parte da população que são de presos que tiveram delitos sexuais, são às vezes de estupro ou normalmente sobre isso, eu não sei qual é a classificação desses crimes sexuais, quais seriam? Ele é estupro, né? Sim. O estupro e crime das mais diversas fatores sexuais, né? Todos os tipos de crimes sexuais, eles cumprem pena nessa penitenciária, na penitenciária de Aparecidinha e outras demais do estado. Sim. Hoje em dia não acontece mais o que num passado um pouco distante acontecia, que o preso de crimes sexuais ele era
ele apanhava de outros sentenciados por conta do crime. Hoje em dia, no estado de São Paulo, não acontece mais. A partir do momento que eles são isolados. Porque eles são isolados. A população carcerária não permite isso. Não permite, mas eles são isolados no momento da sua prisão. Sim. Ele é preso, é enviado para uma delegacia própria, em seguida ele já é enviado para uma penitenciária específica de crimes sexuais. Então é dado um tratamento totalmente digno para essas pessoas também que cometeram esse ato infracional. Mas esse é um público que você acha que se reabilita? Ou é mais difícil? Há muitos casos a gente crê que ele se reabilita. Tem algum tipo de tratamento psicológico, acompanhamento? Tem, é feito o tratamento acompanhado por psicólogos, tratamentos terapêuticos, individuais, em grupos. E esses sentenciados, eles só vão para um regime mais brando, no caso do regime semiaberto, depois de um rigoroso exame criminológico. Então ele é encaminhado, o pedido de benefício dele é encaminhado para o fórum e o juiz, antes de tomar a decisão, o juiz pede esse exame criminológico. Daí ele passa por entrevista com o psicólogo, com assistente social e, em casos mais graves, até por psiquiatras. E pode um indivíduo que esteja dentro dessa classificação de crimes sexuais não passar por um regime semiaberto, apenas cumprir o tempo que lhe cabe dentro do presídio, sem nenhum dia de regime semiaberto, chegar ao dia de liberdade, ele for colocado em liberdade, ou é sempre preciso um atestado, alguma coisa assim? Então, ele pode alcançar o regime semiaberto ou não, depende do exame criminológico dele. Mas se ele não conseguir? Ele vai permanecer no regime fechado até que ele cumpra a sua pena. Mas cumpriu a pena? Cumpriu a sua pena, estipulada pelo juiz, ele vai alcançar a liberdade. Vai alcançar a liberdade. Sim. Tá. E também no presídio de vocês é um presídio que parece que é um dos poucos presídios que consegue cumpre à risca uma das questões da legislação brasileira e recomendação do Estado de São Paulo de que aqueles presos que são homossexuais ou transexuais que possam cumprir um pouco a sua pena e estejam até sendo transferidos para presídios femininos. Eu não entendi direito essa história. Como é que é possível isso? Então, tem uma determinação judicial que os presos transexuais eles podem solicitar transferência para a unidade que ele se acha adequado para o seu cumprimento. Ou seja, o preso que de repente está comigo e ele é transexual, ele se considera do sexo feminino, ele pode pedir a sua transferência para uma penitenciária feminina. Mesmo que ele não tenha feito nenhuma cirurgia ou mudança de sexo cirúrgica? Sim, mesmo que ele não tenha feito, mas a mente dele é feminina. Então ele poderia solicitar. Só que por enquanto nós não temos nenhum caso assim. Não tenho conhecimento de nenhum caso que... Eles continuam com vocês, com a população carcerária homossexual ou transexual? Sim. Mas eles têm uma vida à parte ou eles convivem com os outros presos? Como é que é isso? Não, a gente trabalha dia a dia para que tenha aceitação de todos. Então, isso é difícil. É muito difícil, mas a gente prima por essa conscientização de tratar todos de maneira igual. Então, nós não admitimos de forma alguma que nenhum preso homossexual, transexual, seja tratado com discriminação, quer seja por presos ou quer seja por funcionários. Então, se a gente tem qualquer conhecimento de um ato desse, na mesma hora a gente abre os devidos procedimentos para que seja apurado. Ou uma conduta de indisciplina do preso por cometer tal ato, ou por parte do funcionário também. Quer dizer, é uma população que, digamos, consegue ou procura ter a sua identidade preservada mesmo atrás das grades. Mesmo atrás das grades. Mas isso não implica que ele tenha também visitas íntimas, alguma coisa assim? Eu não sei como é que é feito para os outros presos, se existe ou não. Sim, a gente tem alguns presos que têm a visita íntima, só que ele tem que comprovar o vínculo, né? Não é simplesmente uma namorada ou um namorado ou qualquer coisa assim? Não, ele tem que comprovar o vínculo, que ele já tinha um vínculo afetivo anteriormente de ser preso,
e vamos supor que ele termine o relacionamento, terminou hoje o relacionamento, ele só pode ter um outro relacionamento íntimo após 6 meses. Ah, sim. Então, é outra lenda urbana, se a população acha que é assim, bagunçada, não é. Temos todas as nossas regras e nós cumprimos à risca. Muito bom. Eu queria falar, antes que a gente encerre, um pouquinho sobre a sua participação no Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Você é atualmente o diretor tesoureiro de lá. Sim. Qual é a participação do Instituto em Sorocaba? O que ele tem feito? O que você acha de interessante que a gente deveria saber, que talvez a gente só ouça falar, mas a gente não conhece muito? Nossa, o Instituto Histórico ele resgata a história de Sorocaba, né, e região. Então nós temos vários eventos muito interessantes semanalmente. Então eu faço parte, tive esse grato convite de fazer parte da diretoria do Instituto Histórico. Cabe ressaltar que é totalmente voluntário. Sim. Nós temos pessoas ligadas à fundação e a essa casa, ligadas com o Instituto, não? Sim, estou lá há 2 anos. Inclusive, temos lá uma parceria com a penitenciária também, o Instituto. Alguns dos nossos sentenciados, eles estão fazendo um trabalho já há cerca de 1 ano e meio de escaneamento de uns negativos. Então nós temos no Instituto vários negativos de fotos antigas da década de 30, da década de 40, que estavam se deteriorando. Então nós estamos fazendo na penitenciária um trabalho... na própria penitenciária, um trabalho de limpeza dessas microfilmagens e escaneamento desses filmes. Nós fazemos por mês cerca de 1.500 escaneamentos de fotos. Quer dizer, são fotos antigas que elas estão sendo passadas para o formato digital e elas ficam numa mídia, sim, ou num drive, no HD externo, no HD externo, na nuvem, não importa, mas elas, digamos assim, elas se perenizam até que mude o formato, mas essa é outra história, né? Sim. Mas porque esses formatos originais estariam se perdendo. Estariam se perdendo, se deteriorando. Então nós estamos recuperando. Então nós fazemos uma limpeza básica nesses negativos, né, antigos, e nós fazemos o escaneamento. Já fizemos até no Instituto um evento para tentar, no caso, no dia passamos 3.000 fotos, então para ver se a gente reconhecia alguma dessas pessoas, o que não foi possível pelo tempo decorrido, né? Sim. E isso são fotos de Sorocaba, basicamente? Sorocaba e região. Ah, Sorocaba e região. Sim. São fotos que são, às vezes, de um cidadão que envia para vocês ou alguma coisa assim? Sim. Porque eu vejo parece que no Facebook tem alguma coisa sobre Sorocaba, ou tem alguns Facebooks que sempre mostrando essa Sorocaba de alguns anos atrás, ou vários anos atrás, né? Sim, são eventos da cidade muito importantes. Tem vários desfiles de modas, casamentos, desfiles de 7 de setembro. Então a gente vê, muito interessante, o pessoal na Praça do Canhão, ali, os costumes totalmente diferentes do que é hoje. O pessoal tudo de terno, tudo bem vestido. A Praça do Canhão tinha o bicho preguiça. Não sei se vocês sabem, não sei quão velho você é de Sorocaba ou quão antigo de Sorocaba, mas na Praça do Canhão tinha bicho preguiça nas árvores. Nossa, eu não sabia. Isso tinha lá. A gente até dizia, você viu o bicho preguiça hoje? Isso é quando eu era bem garotinho, eu me lembro dessa história toda. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a sua participação. Eu vou deixar com você os instantes finais para o seu agradecimento e para que você possa se despedir. E muito obrigado pela sua participação e pelas informações prestadas a gente. Eu que agradeço, Romeu. Eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui na cidade de Sorocaba, que me acolheu muito bem nesses 10 anos que eu estou como diretor nessa unidade prisional. Também o trabalho que eu venho realizando no Instituto Histórico. Estou muito grato a tudo, ao professor Adilson, nosso presidente do Instituto, especialmente a Deus, por me manter com saúde e disposto a trabalhar por muitos e muitos anos ainda. Nós que agradecemos pelo seu trabalho, pela condução firme que você tem. E pessoal, essa foi mais uma entrevista nossa. Se você gostou,
manifeste-se aí embaixo, dando o seu like, ou o seu dislike, ou o seu positivo, enfim, não importa. Mas deixa a sua opinião. E se você gostou realmente, inscreva-se, que a cada semana nós vamos ter mais e mais vídeos vindo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Até uma próxima.